Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. A cada semana, a cada entrevistado, nós descobrimos novas histórias, novas formas de ler o mundo dos negócios e em segmentos totalmente diferentes, variados, para trazer para você o máximo de informação para você ter performance no seu negócio, no seu segmento ou até nos planos que você tem de um dia empreender. Então fica com a gente hoje que essa entrevista vai ser muito especial. Nós vamos falar com um cirurgião de coluna formado pelo Hospital Israelita Albert Einstein. A história dele não é de agora, tá? Já são mais de 10 anos de experiência com procedimentos minimamente invasivos naquilo que sustenta muito da nossa vida, né? A nossa coluna. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre como empreender na medicina e também receber algumas dicas e uns puxões de orelha aí, a entrevista vai ser especial com o Dr. Saulo II. Saulo, obrigado por estar aqui. Obrigado você pelo convite, é uma honra participar, poder agregar um pouco aí ao seu tão brilhante programa. Para nós, com certeza, vai ser um prazer essa entrevista de hoje, até porque a gente fala para empresários e a vida do empresário é uma loucura. Então, muitas coisas vão sair daqui para ajudar essas pessoas a melhorar a qualidade de vidas. Mas antes, eu quero ouvir um pouquinho sobre a sua vida. Qual história você conta da sua história, Saulo? Bem, eu sou de João Pessoa, vim morar em São Paulo para fazer residência médica no Hospital Israelita Albert Einstein, onde me especializei em ortopedia, primeiramente, depois fiz mais 2 anos de cirurgia de coluna, depois permaneci no hospital mais 3 anos como plantonista. Isso me deu uma base muito grande, né, uma bagagem muito grande para que hoje eu possa exercer a minha profissão. Bom, vamos lá. Já começa por aí, né? João Pessoa para São Paulo. Tomada de decisão de vir para uma metrópole e começar o seu desenvolvimento. Como é que foi essa decisão? Bem, a gente sempre soube, né, que São Paulo tem as melhores tecnologias, os maiores centros de medicina, né, como a gente tem os grandes hospitais, são os melhores da América Latina, e isso me trouxe para poder aprender. Mas a princípio eu iria voltar para João Pessoa, mas depois de alguns anos aqui, você acostuma com o que tem de melhor na sua área. Eu costumo brincar com meus primos, né, pessoal mais novo, eu falo: "Cara, a maior parte do tempo você tem que estar trabalhando, você passa trabalhando". E se você vai trabalhar, que seja em um lugar agradável, né. Eu sempre falo dos pilares da vida, e um dos pilares da sua vida é o trabalho, então você tem que estar, feliz com o que você faz. Quando você tomou a decisão de vir de João Pessoa para cá, como foi família? Como foi a relação com os teus pais? No início, eu pensei que eu ia me formar e ia voltar. Só que foram surgindo as oportunidades. Então, quando eu virei plantonista do Hospital Albert Einstein, eu decidi ficar. Eu falei: "Não, eu acho que eu cheguei no topo da cadeia, agora eu sou plantonista, eu sou CLT, tenho 13º, 14º, plano de saúde, eu acho que eu cheguei no auge da medicina, vou ficar aqui, vou ser plantonista do hospital". Bom, então vamos contar um pouquinho dessa história, né? Porque eu entendo que o Albert Einstein, para quem talvez não conheça, acho difícil não conhecer no Brasil, tem um grande nome, é o, é o ponto máximo ali para muitas pessoas da carreira. Como é que foi essa jornada? Então, é uma jornada longa, né. Eu primeiro fiz a residência de ortopedia. Quando eu acabei a residência de ortopedia, eu fiz mais 2 anos de cirurgia de coluna. Aí sim, eu prestei um concurso para ser plantonista do hospital. Porém, com o passar do tempo, a gente vê a necessidade de se dedicar ao seu negócio, né. Então, como você fala muito de negócio, eu acho que a gente larga o CLT e vira o PJ. Então, quando eu percebi que eu precisava abrir meu consultório, minha clínica, foi quando eu falei: "Deu, até aqui foi excelente, tenho uma bagagem e agora eu vou seguir carreira solo". Eu escuto muito sobre a vida do plantonista, né? O desafio que é, você vai explicar com mais detalhes, porque a gente só escuta falar, né? Mas a vida do plantonista ela é bem desafiadora. Por que é tão desafiadora? Como o próprio nome fala, é um plantão. Normalmente são plantões de 12 horas. Imagina você tá em um hospital com um nível de exigência altíssimo e você tá ali por 12 horas trabalhando, né. E você tem uma carga horária de trabalho, né, maior do que eu tenho hoje só atendendo privado. Hoje eu atendo no privado, a minha consulta é 1 hora. Então, assim, eu separo 1 hora para escutar a história do paciente, entender e poder chegar no diagnóstico correto. No plantão é aquela correria, é a emergência, é um paciente que vem com
inúmeras queixas, desde criança até pacientes mais velhos, então é um certo desgaste, mas faz parte da formação. Isso eu falo para todo mundo. Você precisa passar por isso para que você tenha bagagem, para que você tenha conhecimento e você consiga exercer da melhor forma, a sua profissão. Tem um ponto, e acho que dá para fazer um paralelo muito forte com o mundo corporativo. O excesso de trabalho talvez faça perder, me corrija se eu estiver errado, um pouco da sensibilidade, porque eu imagino que cada paciente, por mais que você já tenha escutado aquela dor 1 milhão de vezes, já sabe dar o diagnóstico, já sabe qual remédio passar, para o paciente a dor dele é única. Exatamente. E isso é muito, a gente consegue ver demais no consultório. Quando você para atender um paciente com um tempo que você deixa ele falar mais do que você fala, do que apenas um diagnóstico, um exame, muitas vezes o paciente a consulta eu costumo falar, consulta 15 minutos. Todo o resto é você entender a dor do paciente, você entender, a expectativa, as limitações. Cada um é único, cada um tem sua história, então não é uma receita de bolo. Olhando para a tua posição hoje, né? Já tem sua clínica, já construiu uma história, mas talvez para o médico que está nos assistindo, que é o plantonista, como que ele consegue associar essa consulta mais consultiva, né? De ter ali mais tempo com o paciente, sabendo que tem toda a pressão do plantão. É possível? Não é possível? Sim, mesmo você estando de plantão, tendo um tempo bem menor, mas você pode escutar, você dentro das suas limitações do plantão, de uma consulta mais rápida, de um diagnóstico mais rápido, você pode parar e escutar, sentir um pouco a dor do paciente e tentar transformar realmente num atendimento mais humanizado, o que muitas vezes falta quando a gente vai para hospitais públicos, por exemplo, que a demanda é muito maior e o corpo clínico é bem menor. Então, no hospital público, a gente tem um corpo clínico muito menor, poucos médicos e uma população enorme. Isso daí é mais difícil ainda, você tornar o atendimento mais humano, mas não é impossível. Eu acredito que o médico tem que sempre, aliviar, né. Você tem que sempre aliviar o sofrimento do seu paciente, né. Essa, assim, eu não sei até que ponto eu posso fazer perguntas, a gente não combina muitas coisas antes, mas toda profissão tem o seu estagiário, tem a pessoa que está começando ali, e é permitido você errar. Não digo que todas as profissões não têm a sua margem de erro, mas existem profissões que são muito mais delicadas. Por exemplo, um paciente ele vai confiar em você a vida dele. Ele vai estar anestesiado, ele vai estar dopado. Como é esse processo do começo? Porque para você conquistar essa autoridade, essa segurança que você tem hoje, imagino que foram muitas horas de treino e teste. Mas para um médico, emocionalmente, como é ali o primeiro processo das primeiras cirurgias, pela delicadeza da situação? A formação do médico ela é muito longa, então quando você está na faculdade, que você vai para o internato, uma parte da faculdade que você vai para a prática, vai para o campo de prática, então você consegue iniciar pequenos procedimentos, sempre sob supervisão. Quando você se forma, que você entra na residência, que é uma parte teórica, mas muito mais prática, então você vai ter mais experiência, você vai ter o acompanhamento de cirurgiões mais velhos, e daí você começa todo esse processo até você fazer suas primeiras cirurgias só. Então, você começou no internato com a prática, durante toda a residência você foi supervisionado, até você conseguir fazer os seus procedimentos sozinhos. Eu falo que o caminho da medicina ele é muito longo, né? Eu estou te falando aí de no mínimo 10 anos, né? São 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, mas pelo menos um de subespecialidade. São 10 anos. Então, são 10 anos que você acompanha procedimentos sob supervisão. E aí, até fazendo um paralelo de novo com o mundo dos negócios, né? A gente começa uma empresa que é tão delicada, pensando numa jornada de sair de um CLT ou começar um negócio, começa sem supervisão, sem acompanhamento, aos trancos e barrancos, e tem a delicadeza de sustentar talvez uma família inteira. Aquela fonte de renda vai sustentar uma casa, uma família, vai ser a estrutura de um lar. E a gente começa sem acompanhamento, né? Talvez seja bem mais difícil ser empresário do que ser médico. Olha só, isso vai dar um belo corte, hein? É mais difícil ser empresário do que ser um médico, porque você lida com muitas vidas também. Sim. Bom, vamos lá então, vamos para essa mudança de vida, né? Você estava ali no auge,
plantonista de um grande hospital. E aí, de onde é que saiu esse desejo de empreender? Quando você começa a atender os pacientes, muitos buscam você no plantão porque você é um médico diferenciado. E daí você começa a sentir a necessidade de ter um espaço seu para atender esses pacientes que priorizam você. E você começa a perceber que talvez seja a hora de você dar o próximo passo. Se você no próprio plantão já tem pacientes que lhe procuram, você exerce muito bem a sua profissão, foi esse momento que eu pensei: "Eu preciso fazer o meu horário, eu preciso não mais depender, de uma instituição para ter paciente. Eu vou ser o meu negócio". Basicamente é uma troca da segurança e da estabilidade, que não existe, mas supostamente tem, para se arriscar a começar a montar o seu negócio. Como foi o comecinho dessa jornada? O começo é bem difícil, é uma agenda vazia, muito tempo livre e é um como a sempre vai ter o começo e todo começo eu acredito que é difícil. E o começo do consultório não seria diferente. Você abre sua agenda, tem muito tempo livre e poucos pacientes. Mas o paciente que você tem, você torna uma experiência especial para que ele indique um outro paciente. Não sei se você consegue entender. Ao invés de você, ficar chateado, você dá o seu máximo para aquele paciente, ele é único, então se é o seu único cliente, você vai dar a melhor experiência para ele. E daí, com certeza, através de um atendimento premium, esse paciente vai indicar outro paciente. Tá, então, talvez a gente possa trazer uma dica para quem está nos assistindo, é aumentar o nível de experiência do paciente no começo, investir muito na experiência, porque tem gente que vai empreender e pensa que tem que investir em muito marketing, talvez tenha, não sei como você fez isso no começo. Não, com certeza, é essencial você investir em marketing, Instagram, mas você não pode esquecer o principal. O principal não é o marketing, no Instagram não são números, e sim a experiência que aquele paciente vai ter. Então, é o pós-operatório, é o paciente daqui a um mês, você mandar um feedback, saber como que ele está, saber se ele está seguindo o pós-operatório adequado. Então, não só operar e que venha o próximo, e tornar sim cada paciente único. Isso eu prezo muito na minha empresa. Então, cada paciente tem uma jornada. Então, a gente opera, a gente faz um acompanhamento de no mínimo até o primeiro ano. Uma dúvida, até talvez funcione muito para quem está nos assistindo. Você monta a sua clínica, porém você não monta o seu centro cirúrgico. Sim. O centro cirúrgico, 100% a gente depende de grandes instituições. Por ser cirurgia de coluna, a gente precisa de um hospital com UTI, com aparelhos de imagem como escopia, como O-arm, até mesmo os robôs. A gente precisa de um centro cirúrgico bem equipado. Então, como que funciona? Eu faço o atendimento no meu consultório. Na maioria dos pacientes que possuem bons convênios, que dão direito a Einstein, Vila Nova Star, Sírio-Libanês, a gente solicita para o convênio autorizar a parte hospitalar de todos esses equipamentos. Basicamente, você loca a sala do centro cirúrgico. Isso. Eu posso operar em qualquer lugar ou eu preciso ter um relacionamento com a instituição? Você não opera em qualquer lugar, você precisa ser parte do corpo clínico. Para que você opere em um grande hospital, você precisa enviar seu currículo, a instituição precisa aprovar todo o currículo que você tem, o Conselho Regional de Medicina, se você tem realmente aquela subespecialidade, então você é meio que aprovado para aquele hospital. Então, basicamente, a nota de classificação do médico, ela vai definir quais centros cirúrgicos vão abrir a porta para ele. Basicamente isso. Então, construir reputação é fundamental. Fundamental. A grande maioria dos hospitais, eles não aceitam se você não tiver prova de título. O que é isso? Quando você faz quando você termina a faculdade, você só ganha o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Para que você vire especialista, por exemplo, eu sou ortopedista, traumatologista e sou cirurgião de coluna. Então tem a Sociedade Brasileira de Ortopedia, que é um número, e eu tenho o outro número que é da Sociedade Brasileira de Coluna. Então essas sociedades
elas atestam que você é capaz. Para que você tenha um título de coluna, você tem que ter número mínimo de cirurgias durante sua residência, passar por uma prova prática e teórica e comprovar todas as horas que você passou de treinamento durante sua residência. Olha só, como é gostoso ouvir sobre coisas que a gente não sabia, né? Então, se você sabia sobre isso, se você é médico, coloca aqui nos comentários. Se você não sabia, inclusive, coloca também aqui nos comentários para a gente interagir um pouquinho mais. É, qual foi no seu começo, assim, como empreendedor, não sei se você lembra de algum atendimento muito marcante. Lembro muito. Você até a gente tinha comentado, né? Qual que foi a virada de chave? Ou talvez não só uma virada de chave, mas um ponto que me marcou. Foi uma paciente que veio do Paraguai. Isso, uma paciente internacional. Hoje eu já atendi vários países, de mais de 8 países, eu tenho pacientes. Mas quando veio a primeira paciente do Paraguai, eu consegui perceber que eu estava no caminho certo. Eu falei, se tem paciente vindo de outro país, ó, eu tenho alguma relevância. Então foi nesse momento que eu falei, tá dando certo todo esse tempo de especialização. Saulo, primeiro parabéns por essa história, né? Acho que é o prestígio do seu trabalho, mas óbvio que tem que trabalhar muito para chegar nesse nível. Tem que estar muito bem posicionado para chegar nesse nível. Diferente de algumas profissões, talvez, o CLT normalmente ele trabalha um pouquinho menos. Na cabeça dele até trabalha mais, mas ele trabalha um pouquinho menos do que o empreendedor. No seu caso, como CLT, talvez você trabalhe até mais do que você trabalha hoje empreendendo, pelo menos nessa fase atual. Não foi sempre assim. Como você conseguiu no começo gerir a sua vida, saindo do CLT com uma carga horária altíssima, indo para o empreendedorismo? Como foi esse processo de você se virar empresário da área da saúde? Não acontece do dia para a noite, como a gente falou, né? Tem um processo. Então, durante a minha época de plantão, eu já comecei a atender num consultório. Então, é o que você falou, a gente muitas vezes acha que trabalha menos no CLT, Trabalha mais? trabalha mais no CLT, e pelo contrário, no PJ você não tem horário. É, se, por exemplo, essa paciente, eu lembro que eu atendia ela às 8 da noite até umas 10, 11 horas, porque eu tinha que fazer uma reunião com o neurocirurgião de lá, do Paraguai, e muitas vezes falar em espanhol, para a gente poder tentar chegar num denominador comum e trazê-la para cá, para o Brasil. Então, não tinha aquele horário, diferente do CLT, que acabou o horário, bateu o ponto, acabou. O nosso do PJ não, é totalmente diferente. Você não tem muito esse horário, porque com fuso horário diferente, o horário que o médico podia, então você acaba estendendo até mais tarde, fazendo relatório, trocando e-mail com companhia aérea, com ambulância aérea, o hospital que vai receber a paciente. Eu lembro que recentemente eu estava de férias e a gente ia operar um paciente logo depois que eu voltasse das férias. E no período que eu estava de férias, teve um dia que eu tive que tirar uma manhã para ligar para 8 pessoas, 8 profissionais, que é o pessoal do material, anestesista, auxiliar, instrumentador, para que tudo acontecesse da forma correta quando eu chegasse. Então, o PJ tem isso. A gente não tem horário. Estou de férias, mas se algo vai acontecer depois, eu preciso parar e resolver. Mas como equilibrar a vida, Saulo? Eu sempre falo que a gente tem prioridade. A gente estava conversando antes. Então você tem que ter prioridades, como por exemplo, atividade física. Eu não abro mão. Independente, se o dia tiver 10 cirurgias, eu vou para academia. Eu vou tirar um horário para mim, porque eu sempre posto que já cuidou de você hoje? Então, Inclusive, eu tô sempre apanhando quando eu olho o Instagram dele, viu? Eu recomendo que siga, vai estar aqui na descrição o Instagram dele, eu tô sempre apanhando. então é o que eu falo, você tem que estar bem para cuidar do outro. Então, primeiro você se cuida e daí você vem 100% se doar para o outro. Então, o equilíbrio é isso, é você priorizar. Você tem que priorizar o seu trabalho, mas você também tem que priorizar a sua família, a sua esposa, a sua saúde, sem dúvida alguma. Muitos empreendedores que nos assistem, eu me coloco nessa posição também. A gente conversava um pouquinho antes sobre a minha rotina, que os exercícios não estão dentro dela, pelo menos nesse período, né? Já tomei um puxãozinho de orelha aqui, mas muitos empreendedores estão passando exatamente por isso. O fato de ter começado o negócio, de colocar o negócio como prioridade, porque
é o que vai sustentar a família, é o sonho a ser realizado. E a gente vai despriorizando algumas coisas que são prioridade em função disso. Imagino que para você, porque sair de uma posição onde, imagino que era muito bem remunerado, começar a empreender e manter o mesmo padrão de vida, você também precisa colocar o gás ali no começo. Então, esse equilíbrio, por mais que hoje você dê essa percepção, sempre foi assim? Não. É o que a gente comentou, né? Primeiro o progresso, depois a ordem, né? Mas alguns pontos são inegociáveis. E esses pontos é a sua saúde, né? Por mais que você trabalhe muito, por mais que você não tenha horário, a sua saúde é. Ah, eu não consigo ir para academia 10 da manhã, mas esse dia eu vou ter que acordar 5 da manhã. Ou se eu não conseguir acordar 5 da manhã, eu vou ter que treinar à noite. Então, a sua prioridade é a sua saúde, né? Seja você ir ao dentista, seja você procurar um médico, porque esse bem, ele não volta mais. Uma vez que você tem um problema grave de saúde, é muito mais difícil recuperar. É mais fácil você recuperar o dinheiro do que a sua saúde. Hoje, até falando um pouquinho sobre aquilo que você traz para a gente nas redes sociais, né? Te acompanho, sei do movimento que você tem feito. Como gerar esse nível de consciência para as pessoas a respeito da saúde, sendo um médico que normalmente intervém quando a saúde da pessoa já não está tão legal? Ou seja, você quer que a pessoa nem precise passar por você. Exato. É perfeito, porque independente de você ter uma independente de você treinar bem ou não, algumas doenças são inerentes. Como, por exemplo, você tem um fator genético para ter hérnia de disco. Muitas vezes você vai ter essa hérnia de disco, por mais que você treine, mas é muito mais fácil eu tratar essa hérnia de disco se você for um paciente ativo. Não sei se você consegue entender. Muitas doenças são inerentes, são autoimunes, mutações genéticas, a herança genética. E por mais que eu intervenha, é muito melhor para eu intervir em um paciente ativo do que um paciente que não faz atividade física. Compreende? A hérnia de disco pode ser hereditária? Hereditária, tabagismo e esportes de impacto pode causar hérnia de disco. Crossfiteiros de plantão, cuidado. Cuidado. Não só ir crossfiteiro, né? Mas Brincadeira, mas qualquer atividade de impacto é um fator de risco. bom, na maioria dos empresários que nos assistem, tem uma rotina muito pautada em ficar sentado e, às vezes, ali, um deslocamento muito simples. Tem alguma recomendação para alguém Sim, que tem uma rotina como essa? algo essencial é que fazer pausas a cada 45 minutos, uma hora, é essencial. Então, se você trabalha muito tempo sentado, 45 minutos, uma hora, faz uma pausa, bebe uma água, vai ao banheiro, mas evita passar mais de uma hora sentado ou até mesmo em pé. Alimentação, tem alguma coisa que influencia? A alimentação, ela é essencial, você manter-se bem hidratado para a saúde óssea, para a saúde das suas articulações. Mas tem algum alimento que pode contribuir com isso? Não, basicamente é alimentos mais nutritivos. Então, evitar alimentos inflamatórios, como por exemplo, o carboidrato simples, o açúcar, são alimentos inflamatórios. Então, pacientes que têm predisposição a ter doenças inflamatórias, eles são muito prejudicados com essa alimentação inflamatória, essa alimentação do dia a dia, de fast food, isso prejudica muito. Tem alguma idade, desde que não seja hereditário, que pode começar a apresentar mais sintomas de um problema na coluna? O natural do ser humano é a partir dos 25 anos começar Meu o Deus, achei que você ia falar 60. 25, 25 anos. 25 anos, da mesma forma que a nossa pele irruga, o disco intervertebral, o disco que fica ali entre as vértebras, ele começa a sofrer uma desidratação a partir dos 25 anos. Por isso a importância que eu falo sempre, eu repito para o meu pai, para minha mãe, para todos, é fazer a poupança de músculo. Então, você tem que ganhar músculo agora para sua velhice você ter sua autonomia. Poupança de músculo. Quase uma aula de economia agora pensando.
não é só financeiro, né? A gente tem que ter músculos para nossa velhice, para principalmente ter autonomia, para você poder fazer viagens, fazer passeios, sem ter limitação. Esses dias eu vi uma piada na internet, né? Que justo na minha vez de ficar velho, os caras de 60, 70 anos estão parecendo que tem 40, 30, né? E Justo na minha hora. exatamente, e algum tempo atrás não. Aquela senhora, ela ficava ali na cadeira de balanço, porque a atividade dela era no máximo cuidar da sua casa. Hoje não. As pessoas querem ter mais independência financeira, então a paciente tem 60, 70 anos, ela está no auge financeiro e ela quer estar no auge da saúde para poder aproveitar tudo isso. Então, viajar sem limitação, poder conhecer o mundo, né? Então, tenho vários pacientes que fazem volta ao mundo por mais de 100 dias viajando. Imagina se você não está bem de saúde, como que você faz? E falando até um pouco sobre isso, né? Sobre essa disposição. Eu vejo muitos casos lá no seu Instagram, por exemplo, de pessoas que você operou num dia e no outro dia já estava ali, parecia que não tem nada. Não tem nada. Depois que eu faço um procedimento como esse, eu consigo, no longo prazo, ainda manter minha coluna como se ela fosse saudável ou sempre vai ter um impacto? Não, você consegue, você que o que você falou. Então, assim, os pacientes que operam no dia seguinte, eles andam. Após a recuperação, no máximo ali 3 meses, eles retomam as suas atividades normais, inclusive as de impacto. Então, hoje, com os procedimentos cada vez menos invasivos, a gente causa menos danos ao organismo e os pacientes ficam aptos a ter uma vida normal, sem limitação alguma. Quando você diz invasivo, é porque existia algum outro tipo de procedimento antes? Há mais de 10 anos atrás, as cirurgias de coluna, elas eram muito mais lesivas. Então, por exemplo, você lesionava mais a musculatura, você fazia procedimentos maiores, colocava mais parafuso, as próteses não eram tão tecnológicas como é hoje. Então, há 10 anos atrás, a gente tinha cirurgias muito maiores. Hoje, a gente conseguimos, através dos estudos, ver que os procedimentos que lesavam menos musculatura, o paciente recuperava melhor e não tinha sequelas no futuro. Ou seja, tem muita tecnologia, muito estudo também envolvido nesse processo, né? A melhoria contínua dos processos, que é o que a gente fala muito para o empresário. Há 10 anos atrás a gente fazia negócio de uma outra forma, a gente lidava com pessoas de uma outra forma, a gente tinha uma outra forma de pensar a respeito daquilo que a gente executava dentro da nossa empresa. E essa melhoria contínua acontece em todas as áreas, a inovação acontece em todas as áreas. E esse é um ponto importante. Como você hoje é, se atualiza e o que tem de novo para a gente pensar dentro do teu segmento? Perfeito. Quem não se atualiza fica para trás. Por exemplo, quando eu acabei a residência, a cirurgia de coluna endoscópica não estava tão em alta. Hoje, praticamente, a gente só faz cirurgia por endoscopia. Então, quando eu acabei a residência, eu fiz mais um ano de pós-graduação em cirurgia endoscópica de coluna. Sempre tem algo novo para você aprender, sempre vai ter um curso de atualização, então você tem que estar sempre se atualizando. Eu já escutei algumas vezes que o Brasil tem talvez um dos melhores corpos cirúrgicos do mundo. É isso mesmo? Ainda é melhor ir para fora para estudar? Como que está esse cenário hoje? Eu acredito muito que o Brasil tem muito a crescer ainda, mas acredito também na medicina de ponta. Hoje, como eu falei, já atendi mais de 8 países e muitos falam da dificuldade. Portugal, Espanha, Paraguai, Bolívia, tenho muitos pacientes que vieram de fora e eles falam da diferença da medicina do Brasil. Mas para estudar, por exemplo, e se atualizar, a gente já está bem posicionado aqui A ou é melhor ir gente, para fora? a gente tá, alguns cursos a gente ainda precisa ir para fora, mas a grande maioria o Brasil está muito bem servido. Eu vejo essa migração, né, de muitas pessoas da Europa, de outros países que vêm para cá, principalmente para passar em odontologia, cirurgia plástica, que eu sei que a nossa é a alta referência, mas são muitas modalidades médicas diferentes, né? E pelo que eu escuto, o Brasil está bem posicionado em todas as modalidades como alto nível. Sim, no início a cirurgia de endoscopia de coluna era comum a gente ter que ir para a Coreia para poder aprender. Coreia. CEU. Mas hoje o Brasil já está muito bem posicionado na cirurgia endoscópica de coluna. Antes da gente ir para a nossa reta final, a gente falou um pouquinho sobre família lá no começo. Eu sei que família para você é um pilar muito importante. É, Como você hoje, porque no fim das contas você está cuidando de alguém que normalmente é um chefe,
ou uma chefe de família, é alguém muito importante dentro da sua casa, vai precisar estar bem de saúde, mas e o Saulo como chefe de família? Bem colocado. No início a gente falou de 5 pilares que eu cito sempre que eu vou conversar com meus amigos. É família, é espírito, relacionamento, trabalho e financeiro. E se um desses pilares não está bem, você não consegue gerir todos os outros pilares. E isso é muito interessante. A família, você está bem com seu pai, com sua mãe, isso é essencial para que você esteja bem também na sua parte profissional. Acho que você não consegue. Lembra dos pilares lá, como se você colocasse uma mesa e tirasse uma perna de uma mesa e sempre vai ter uma falha? Basicamente isso. Então eu tento alinhar todos esses pilares. Tem, tem algum caminho que você percorreu aí para se desenvolver dentro dessa área? Isso já foi para você como base desde o começo, para você enxergar assim? Não, acho que não. É o que você falou, no início você tem que fazer muito, né? Então você está na residência, você não tem tempo de viajar, você não tem tempo de passar Natal em casa, porque é a residência, faz parte. Você vai ficar de Natal de plantão ou no Réveillon. E daí, quando você é mais novo, você pensa que, agora eu vou ficar com meus amigos. Quando você fica um pouco mais velho, você pensa, não, vou ficar com meus pais. E isso vai mudando com a forma que você amadurece. No início, realmente era uma bagunça, mas hoje em dia você amadurece e você prioriza. E eu falei pro meu pai agora na Semana Santa, a gente foi para um hotel bem legal, só eu, meu pai, minha esposa e a minha mãe. E eu falei pra ele: sorte do pai que o filho tem a possibilidade de ir pra qualquer lugar, mas ele prefere estar com seu pai. Caramba, muito forte isso. Legal. Porque a gente está falando sobre hábitos antes do programa, né? E, por exemplo, ganhar dinheiro é um hábito. Também é um hábito. Você chega um momento da tua vida que você começa a ter a noção de como fazer a multiplicação do teu trabalho, da tua receita, e você fica viciado naquilo. Sim, Sempre mais. Ter poder, depois de um certo ponto, vira até como um hábito. Você já tem ali o traço comportamental que vai te colocar numa posição de liderança. E é muito fácil você despriorizar coisas que não te rendem, porque você está com a cabeça voltada para negócios, para dinheiro, para viagens, e colocar as coisas que são importantes para trás. E às vezes a gente, na nossa justificativa, pensando como empreendedor, cara, mas eu estou fazendo isso pela minha família. É uma justificativa. Eu não estou indo para a academia porque eu preciso ficar. Minha rotina não está me deixando. Eu não cuido da minha saúde porque a rotina não está deixando. E a gente vai pegando hábito sobre certas coisas, despriorizando outras, mas lá na frente tem um pagamento. sim. Muitas vezes usamos eu costumo falar de bengala, né? De escora, de apoio. Você se apoia na desculpa de que eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar mais para isso. Mas eu costumo falar, você precisa usar, apesar de eu ter que trabalhar muito e ganhar mais dinheiro, eu preciso ficar com meus pais, eu preciso priorizar minha família, eu preciso me cuidar. Então, ao invés de usar como desculpa, usar apesar de. Não sei se faz sentido. Faz total sentido, faz total sentido. Porque se a gente não fizer um balanço da vida, em alguns momentos a gente vai viver o progresso e depois a ordem, tá tudo bem. Mas se a gente não voltar e olhar para aquilo que é importante, saúde, por exemplo, tem uma fase da nossa vida que a gente é meio Superman, né? Sim, Acho que nada vai acontecer, eu faço tudo, eu resolvo tudo, e aí a conta cobra depois de um certo tempo. É difícil você perceber isso no começo, e talvez você precise ser mentorado por alguém, como a gente falou, né? Você passou anos com um médico ali te acompanhando para você ter segurança, dar os seus primeiros passos, e na vida a gente muitas vezes não tem ninguém que olhe por nós, a gente só vai fazendo. E aí a gente vai quebrando a cara lá na frente, né? é isso. E eu acho que o que é mais importante é você aprender com erros dos outros. Então, por exemplo, algum amigo meu perdeu o pai, perdeu a mãe, e daí você vê o quanto ele sente a falta. E se você tem seu pai, sua mãe, suas irmãs, você não deve esperar perder para você dar valor. Então, aprender com os erros dos outros.
É um ponto. É sabedoria, né? É É o que sabedoria. eu falei, com a maturidade, porque durante a residência eu não tinha tempo de ir para casamento dos amigos. Hoje, se você me chamar para o seu aniversário, eu vou com certeza, eu não vou perder. Então, você priorizar os amigos, você priorizar bons momentos, além do trabalho, porque não é para você não trabalhar e só priorizar, mas além de você priorizar o seu trabalho, você priorizar também os relacionamentos. Vamos lá, nesse compilado de tudo isso que você me trouxe sobre esse equilíbrio de vida, essa carreira de sucesso, essa decisão disruptiva de sair de um estado, vir para São Paulo, foram muitas fases que você passou e muitas coisas aconteceram. Tenho certeza que tem mais histórias aí que a gente não se aprofundou. Mas se você fosse resumir numa fase da tua vida, quando que sua vida começou a dar certo? Bem, a minha vida começou a dar certo quando eu consegui perceber o valor não só das coisas, mas das pessoas. Então, que seja você dar atenção suficiente para o seu paciente, dar atenção suficiente para sua família, dar atenção suficiente para Deus. Então, quando eu consegui equilibrar todos esses pratos, né, não que estejam totalmente equilibrados, mas mais ou menos equilibrados, foi quando eu percebi que minha vida estava dando certo. Ter um tempo para treinar, ter um tempo para fazer minha terapia, ter um tempo para cuidar da minha esposa, dos meus pais. Quando eu percebi que isso estava alinhado, que não era só o trabalho, eu percebi que minha vida começou a dar certo. Uau, uau, muito forte isso, muito forte. Qual que é a razão social da sua empresa? Bem, a minha empresa, né, eu sempre falo que viver com dor não é normal. É isso que eu prezo. Eu prezo devolver a qualidade de vida para os meus pacientes. Então, aquele paciente que o sonho dele era jogar bola e ele não está mais jogando bola porque ele está com uma dor na coluna. Quando ele volta a jogar bola, eu falo, eu fiz o meu trabalho. Empresário, você que está aqui até agora nessa entrevista muito especial, para mim, com impacto muito forte, né? Uma vez que ele é um amigo, já me deu várias dicas e vários conselhos, também me ajudou no momento que eu estava sentindo bastante dor, então faço aqui a menção honrosa ao Saulo por isso, mas tem um peso de você pensar em equilíbrio. Eu sei que dentro da nossa jornada profissional, da nossa carreira empreendedora, pensar em equilíbrio é algo muito desafiador, porque não existe equilíbrio. Existe uma compensação muitas vezes. Mas quando eu digo sobre equilibrar as coisas, é de acordo com a fase que você está. Qual é a sua prioridade número um? Se em todas as vezes que você consultar a sua consciência, sua prioridade número um for apenas trabalhar e ganhar dinheiro, alguma outra coisa está sendo feita de errado, por isso que o dinheiro está fugindo da tua mão. Por isso que você não tem conseguido ter velocidade nas coisas, porque você está faltando teu combustível. Esse combustível está relacionado à tua espiritualidade, está relacionado à tua família, está relacionado à tua saúde. Então, se o tempo todo, quando você olha para a sua vida, você percebe que a falta de dinheiro, porque existe aí um descontrole, um desequilíbrio, está permanecendo, chegou a hora de revisitar os teus valores, os teus princípios. E, como o Saulo disse muito bem, aprender com erros, muitas vezes os seus próprios, porque você já está repetindo um padrão de comportamento, mas se você ainda não enxerga o que está sendo feito de errado, aprender com os outros. Buscar alguém mais sábio do que você. Buscar alguém que possa te aconselhar, que possa te ajudar, que possa te amadurecer. Porque se não é normal viver com dor, também não é normal viver uma vida dolorosa. Uma vida permanentemente angustiante, permanentemente instável. Não é normal. Se a sua coluna está doendo, é porque faltou um exercício, faltou um cuidado. Se a sua vida está doendo, está faltando algo para gerar a poupança muscular que você vai precisar nas fases difíceis. Eu desejo que você tenha bons conselheiros, bons amigos, bons ambientes, que você tenha pessoas que possam contribuir com a tua jornada, assim como, felizmente, eu tenho muitas que contribuem com a minha. Tenho certeza que o Saulo também tem muitas pessoas para honrar por ser essa figura de muito sucesso hoje. E eu desejo que você viva e tenha essas pessoas e que em breve a gente se encontre aqui nesse programa para contar a sua história de sucesso, porque eu e todos nós estamos torcendo por ela. Quero agradecer em especial ao Tim, que está por trás das câmeras aqui, cuidando da gente, nosso parceiro de todas essas entrevistas até hoje. Mas quero agradecer também a você que nos assiste. Confere aí se você está inscrito no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo. Na descrição do vídeo tem
as redes sociais do Saulo, acompanhe o perfil dele, que você vai, no começo você vai ficar um pouquinho incomodado, falar, cara, eu preciso mudar de vida. Não dá, esse cara é médico, tem sucesso, faz tudo isso, eu não estou fazendo, não é possível. Depois você vai se acostumando e vai percebendo que, na verdade, ele só organizou as coisas e você também pode. Então, vai nas redes sociais dele, coloca lá que você assistiu ele no Negócios em Foco, que eu tenho certeza que ele vai também ser um grande conselheiro para você, como tem sido para a minha vida e de tantos outros. Saulo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você. Foi um prazer ter você com a gente e ouvir a tua história foi muito especial. Se quiser deixar algum recado para alguém aí. Eu quero agradecer o convite e faço esse alerta, né, de viver com dor não é normal e principalmente buscar o equilíbrio. Tem que organizar, tem que priorizar. A atividade física não é luxo, é uma necessidade. Então, se tem um conselho que eu daria para você de hoje, daqui a 20 anos, faça atividade física. É isso, faça atividade física e continue acompanhando o nosso programa, porque nós nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Até lá.